O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 8, do versículo 27 a 33 do Evangelho de São Marcos, que foi proclamado agora. Aqui começa agora uma nova fase dessa caminhada que nós estamos fazendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, e é de suma importância para que você possa entender melhor quem é Jesus e o que ele veio fazer. Por isso que Jesus agora faz a pergunta para os discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Então, na cabeça do povo estava que Jesus poderia ser João Batista, que ele poderia ser Elias ou um dos profetas. Agora Jesus olha para os discípulos e pergunta também: E vós? Depois de tanto tempo comigo, já faz aí mais ou menos uns 3 anos que vocês estão comigo, qual é a conclusão que vocês têm? Quem eu sou? Vocês se lembram que quando Jesus estava ali no mar da Galileia, na barca com os discípulos, e ali começou, vinha aquele vento forte. Vocês se lembram? E a água que entrava na barca. E Marcos deixa bem claro que Jesus estava ali dormindo no travesseiro, na maior tranquilidade. E os discípulos: Senhor, você não está vendo que nós estamos perecendo? Aí Jesus diz para eles: Mas vocês não têm fé? Aí mandou o vento parar, se calar, a água também voltou ao normal, tudo ficou quieto. E aí os discípulos fizeram aquela pergunta: Mas quem é esse que até o vento e o mar param e se calam? Vocês se lembram? Então, eles estavam no processo de conhecimento de quem era nosso Senhor. Agora, Jesus exige, perguntando, uma resposta. Eles precisavam dar uma resposta. Jesus precisava ver também qual era o nível de conhecimento que eles tinham dele agora, depois dessa caminhada toda. E aí Pedro fala que ele é o Messias. Tu és o Messias.
Aí Jesus proíbe ele de continuar falando. Os outros evangelistas falam que Jesus falou ainda para Pedro que o que ele tinha revelado, o que ele tinha, na verdade, ele tinha falado, não vinha dele próprio, era do Pai, o Pai que tinha dado esse conhecimento para ele. Então, nós estamos num nível agora, num marco divisor. Até então, o povo seguindo Jesus, indo atrás dele, Jesus curando, expulsando os demônios, Jesus falando e o povo indo atrás, Jesus multiplicando os pães e o povo se alimentando e o povo na maior alegria. Nunca vimos um homem como esse. Era assim, tá vendo? Aquela alegria. Jesus está resolvendo todos os problemas materiais de cada um, dando alimento e tudo mais. Agora, Jesus vai aprofundar. E ele, aprofundando, ele vai dizer agora a missão dele. Ainda em parte, ele começa a dizer que ele vai sofrer. Se lembram também quando ele curou aquele homem de mão seca, que os herodianos, junto ali com os fariseus, já tomaram a firme decisão de matá-lo? A pressão começa a vir a pressão. O povo atrás dele, se maravilhando com as obras de cura, libertação, tudo, exorcismo. As autoridades religiosas querendo encontrar uma forma de matá-lo, e agora Jesus vai esclarecer. Depois que Pedro professa, e mesmo assim, eu repito, não foi uma inspiração assim, não foi um conhecimento de Pedro que foi observando e agora ele diz: tu és o Messias. E mesmo assim, o Messias, na concepção de Pedro, e ali que ele falou em nome dos apóstolos, ainda era aquele Messias que veio glorioso, né, para dar de comer para o povo, para tirar o povo da opressão dos romanos. Ele fala sem compreender, por isso que Jesus fala no Evangelho de São Mateus e nos outros evangelistas. Pedro, filho de Jonas, o que você fala agora foi uma revelação do Pai, foi o Pai que te falou. E aí quando Jesus continua dizendo, o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Pedro, ainda sem compreender, chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Mas como? Como pode isso? Não, nós não aceitamos uma coisa dessa. Não, tu és o Messias, tu és o nosso Salvador. Não, não é bem assim. Aí Jesus repreende-o dizendo, vai para longe de mim, Satanás. É preciso compreender aqui que não é que Pedro estava possuído pelo demônio. É que a ideia de Pedro, a forma como Pedro se referiu a Jesus, tentando protegê-lo, tentando fazer com que aquilo que Jesus estava falando não deveria acontecer coisa nenhuma, Jesus disse, vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Ou seja, os homens, eles não querem um Deus que morre, um Deus que dá a vida na cruz.
Eles querem um Deus até que os livre disso. E não aconteça isso também com ele. Por isso que os ateus, aqueles que não acreditam na divindade de Jesus Cristo, começam até a dizer que como é que vocês seguem um homem que diz ser Deus, mas que morre na cruz? Ele é um fracassado. O que morre na cruz é um fracassado. É a concepção humana. Só que é preciso entender, meus irmãos, que quando nosso Senhor veio, ele veio justamente para isso. Ele veio para ser oferecido em sacrifício pela salvação de todos. Nós temos visto aí no livro do Gênesis essa fatalidade de Eva e Adão que não deram ouvido para Deus. E aí a serpente foi lá e enganou, o pecado entrou no mundo, a morte também. Eles desobedeceram, não foram fiéis a nosso Senhor, e aí eles foram expulsos do paraíso, e Deus promete a salvação que viria até por uma mulher, porém inimizade entre ti e a mulher. E essa mulher, Nossa Senhora, que iria receber no seu ventre o Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que precisava ter um corpo humano, uma natureza humana, porque ele é divino e Deus não morre, para se oferecer em sacrifício pela nossa salvação. Esse deve ser o conhecimento necessário que nós devemos ter em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para oferecer em sacrifício. Você vê que nós estamos lembrando aqui de Noé e tudo. Você viu que quando aconteceu o dilúvio, aí Noé foi lá, ofereceu um sacrifício de animais. Esse sacrifício de animais, ele não tinha ainda o seu fim necessário. Não era um animal que teria que sofrer. Quem teria que sofrer, quem teria que morrer, seria o homem. Mas como o homem também não tinha o poder de redimir o pecado da humanidade, era preciso que esse homem fosse Deus. Então agora Jesus começa a dizer para os discípulos a sua missão. Eu vou passar por tudo isso, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Ele oferece-se em sacrifício pela nossa redenção. Então, se nós ficarmos apenas seguindo Jesus, para Jesus resolver o meu problema bancário, para Jesus resolver o meu problema de saúde, para Jesus resolver o meu problema de dor de cabeça, para Jesus resolver alguma situação que eu tenha que eu estou precisando, este segmento de Jesus ainda é um segmento fora do verdadeiro conhecimento. Nós precisamos ir atrás de Jesus porque Ele é Deus que nos salva. Nós o seguimos para que Ele nos liberte do pecado, da ação de Satanás na nossa vida. Nós devemos ir atrás de Jesus porque Ele é o nosso Salvador. Nós devemos seguir Jesus, porque é Ele que abre agora a porta do céu, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Porque o pecado, ao entrar no mundo, destruiu a nossa vida. Nós ficamos com uma vida limitada, é por isso que vem a morte.
E agora ele vem para nos dar vida eterna com ele, para estarmos e habitarmos com a Santíssima Trindade e vivermos a nossa vida em Deus. Se nós não buscarmos Jesus por amor, por isso, por esses benefícios, por esta grande graça que ele nos dá de nos libertar do pecado, nós vamos buscá-lo para resolver problemas materiais. Nós vamos buscá-lo apenas porque nós queremos uma vida aqui nesse mundo. Não, nós devemos buscar Jesus porque ele nos redime, ele nos redimiu do pecado, da salvação, ele nos deu vida eterna. E é por isso que nós, a partir disso, nós renunciamos a Satanás, renunciamos ao pecado e levamos uma vida santa. Se você não buscar Jesus por essa intenção, meu amigo, você ainda está muito atrasado. É por isso que a leitura da Sagrada Escritura, a leitura da tradição da igreja, dos ensinamentos dos santos padres, isso nos leva a essa compreensão. Se não, meus irmãos, eu repito, nem a missa nós vamos querer. Entre a missa e a cura do meu dedo, a pessoa vai preferir a cura do dedo. Entre a missa e a pessoa ter o emprego, ela vai preferir que Jesus dê o emprego do que ele dê a salvação na renovação do sacrifício da cruz que se dá na Santa Missa. É buscar pouco demais. Por isso que tem muita gente que prefere que Deus resolva o problema material do que o grande problema, que é a remissão dos pecados, para nós termos a salvação eterna. Você está compreendendo? Por que agora Jesus começa a falar? Ele vai falar isso 3 vezes para os discípulos e mesmo assim eles ainda não conseguem compreender. Essa é a primeira vez que ele fala. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Como as pessoas não querem o crucificado, porque aparentemente o crucificado demonstra derrota, aí Pedro vai lá e diz, não, isso não. Só que é na cruz que acontece a redenção nossa. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Ali está a vitória. É necessário que o Filho do Homem passe por tudo isso para nos redimir e nos salvar, para que nós possamos habitar no céu. E aí teremos que dar a nossa resposta. Sim, Senhor. Diante da tua paixão e morte e ressurreição, eu renuncio agora ao pecado, eu renuncio à idolatria, eu renuncio ao diabo e quero tê-lo como o meu único Deus e Senhor. É assim que nós vamos caminhar. Mas a rejeição de Pedro é a rejeição de muitos. Ninguém quer um Deus que morre na cruz. Mas nós queremos. Nós queremos estar aos pés da cruz com a Virgem Maria, com São João, olhando, nos abandonando e nos oferecendo e vendo ele dizer ao Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E antes ele dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o oferecimento de Cristo pela nossa redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.